Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele Stumpf, eu sou fonoaudióloga conselheira do CREFONO 1, Conselho Regional de Fonoaudiologia, e hoje, terça-feira, dia 18 de agosto, vamos falar sobre a amamentação. Aguardando então a nossa convidada se conectar, outras pessoas também se conectarem. Se você acredita que essas informações vão beneficiar outras pessoas, familiares, outros profissionais que não sejam só os fonoaudiólogos, eu sugiro então que você já tecle ali no aviãozinho para poder compartilhar com as outras pessoas essas informações de hoje, tá? A nossa convidada já está a postos, super treinada, e para mim será uma live especial porque a minha filha mais nova ela tem 1 ano e 2 meses e estamos em amamentação, né? No caso aqui, de forma direta, graças a Deus, não tivemos nenhuma complicação, até tivemos no iníciozinho, mas uma fonoaudióloga Rai Cruz, ela veio e me deu todo o suporte, mesmo sendo fonoaudióloga, a gente acaba precisando das outras especialidades, não é mesmo? Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mais uma vez, eu vou convidar vocês para acompanhar o Conselho Regional de Fonoaudiologia Primeira Região nas nossas redes sociais, também no nosso site, e lá nós temos todo o canal que o fonoaudiólogo possa entrar em contato. A gente sabe que a gente está trabalhando realmente num ritmo diferente, né? Numa disposição diferente com os funcionários por conta da pandemia da Covid-19 e, na medida do possível, a gente está atendendo a demanda desses profissionais que tem sido importante na realidade que a gente está vivendo, né? Então, eu vou agora fazer aqui o contato com a Luciana. Então, enquanto eu faço contato aqui com a Luciana, deixa eu verificar aqui, ó. Então, enquanto a Luciana está chegando aí, vou falar aqui então o currículo da nossa convidada de hoje, ó. Olá! Boa noite, Tudo pessoal. bem? Boa noite, seja bem-vinda, Luciana. Um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada pelo aceite. Obrigada a vocês pelo convite. Agradeço imensamente o convite feito pela Alessandra Matoso, nossa conselheira. É, Agradeço o convite feito por você também, Gisele. Muito obrigada. Para mim é uma honra imagina. participando aqui dessa live, né, desse encontro promovido pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia Primeira Região. E é um prazer estar aqui com vocês. Um monte de gente conhecida aqui, lindo. Ai, estou muito feliz. É uma delícia, ainda mais a gente falando sobre um tema que nos toca tanto. No meu caso, até comentei antes de fazer o contato com você, que é algo mais direto por conta da minha atual situação, que eu estou amamentando, né? A minha filha mais Sim. velha já tem 9 anos e meio, e ela, aos 10 meses, resolveu que não precisava mais, ela me dispensou. Ok. Aí agora veio a segunda, que apesar do tempo, eu estou curtindo bastante, é uma realidade diferente, e foi até um benefício muito grande, porque ela ficou agora há pouco 2 semanas internada, como eu troquei com você, e basicamente ela se alimentava no seio materno. Então foi pra gente assim fundamental, porque ela não estava aceitando a comida e fora os demais benefícios, né? Mas antes a gente começar, antes a gente entrar no assunto propriamente dito, a gente já está com 30 participantes aí, eu já quero convidar vocês a pensarem sobre alguma dúvida, algo que vocês tenham curiosidade, enfim. A Luciana, vou passar agora o currículo para vocês vão ver realmente que é uma profissional de ponta, tá? A Luciana Velasco, que é a nossa convidada de hoje, é graduada pela UFRJ, é pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar, em PA, é pós-graduada também em distúrbios de fala e de linguagem. Ela está atuando como fonoaudióloga na clínica Integrare e também no Hospital Municipal de Macaé, nos setores de UTI neonatal, alojamento conjunto em triagem auditiva neonatal. E hoje ela vem falar com a gente, que ela já vai iniciar falando até do agosto dourado, que é o motivo pelo qual ela está aqui, para falar da importância da amamentação para o processo de alimentação infantil. Então, assim, tem tudo a ver. E aí eu já começo te perguntando, Luciana, seja bem-vinda. Fala para a gente sobre agosto dourado. Ok. Antes até de falar do agosto dourado, eu acho importante colocar aqui que a fonoaudiologia, ela, na verdade, o aleitamento materno, ele não é de domínio exclusivo da fonoaudiologia, né? O aleitamento materno,
ele é da saúde pública, né? E sendo da saúde pública, todo e qualquer profissional de saúde, eles têm o dever de orientar, apoiar, incentivar o aleitamento materno. Mas a fonoaudiologia, por todo o conhecimento técnico, científico que a gente tem, né, em funções orais, e aí se a gente pensar a amamentação, ela é a sucção em seio materno, né? E se pensar aqui, a sucção, a deglutição, elas são funções orais, então a fonoaudiologia vai vir com um olhar diferenciado sobre a amamentação, né? Então, assim, eu acho que é muito importante o profissional da fonoaudiologia participar, sim, do Agosto Dourado e participar também de qualquer outra iniciativa em favor do aleitamento materno, né? Porque, assim, o Agosto Dourado, ele é um mês dedicado para as ações de promoção e incentivo ao aleitamento materno. Porém, a gente tem que trabalhar o aleitamento materno o ano inteiro, o tempo inteiro, né? Mas a gente separa o mês de agosto para dedicar exclusivamente para bombardear de informações sobre aleitamento materno. E assim, em outras épocas, né, a gente estaria fazendo ações mesmo, né, de incentivo ao aleitamento materno de forma presencial, fazendo cursos, né, de aleitamento materno de forma presencial. Mas por conta da Covid, né, da pandemia da Covid-19, as ações esse ano tiveram que ser remodeladas, né, tiveram que acontecer de forma um pouco diferente. E aí, a gente, graças à tecnologia, né, a gente consegue ainda assim divulgar o aleitamento materno. Então, assim, o foco continua, né, o foco é o mesmo. A forma que a gente precisou se adaptar esse ano, né? Então, o Agosto Dourado é isso, né? É um mês dedicado para ações de promoção e incentivo ao aleitamento materno. E aí, o que a gente tem? A Organização Mundial da Saúde, a Unicef e o Ministério da Saúde aqui no Brasil, eles preconizam, né, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementado do 6º mês até 2 anos ou até mais. Isso por quê? Porque, assim, já é conhecimento há muitos anos que o leite materno, ele contém todos os nutrientes que o bebê precisa, ele contém todos os anticorpos que o bebê precisa, né? Então, assim, o aleitamento materno traz inúmeros benefícios, tanto para a saúde da criança, quanto para a saúde da mãe, né, da mulher. E acima de tudo, né, que é o que é mais importante preconizado por eles, né, por essas instituições, o aleitamento materno previne a mortalidade infantil. Na verdade, reduz a taxa de mortalidade infantil. Então, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que o aleitamento materno é o melhor alimento para o bebê. Só que, para a amamentação acontecer de forma eficiente, a gente precisa que as funções de sucção, deglutição e respiração estejam acontecendo de forma corretamente, né? Então, assim, antes até de falar um pouquinho, né, da parte mais específica, né, do desenvolvimento, eu queria explicar primeiro a diferença entre aleitamento materno e a amamentação. Eu ia O até te aleitamento. perguntar isso porque muitas pessoas, na verdade, ficam na dúvida até ou de usar nomenclatura, de achar que é tudo a mesma coisa, e, na verdade, tem uma diferença. É importante a gente também pensar como fonoaudiólogo nessa diferença. E só para reforçar algo que você comentou sobre a importância do fonoaudiólogo divulgar sempre informação. A gente está agora na realidade do isolamento social e aí a gente tem uma força muito grande nas redes sociais e essa situação da rede social acho que favorece a divulgação constante. É algo que vai manter, né, ativo até mesmo no olhar da sociedade a atuação, nossa atuação profissional e também essas questões. Cada um, obviamente, dentro da sua especialidade. A gente está aqui agora falando especialmente da amamentação. E, então, reforçar isso o tempo todo. Por quê? Hoje, alguém conhece uma grávida. Então, se eu vejo, eu vou... Ah, ok. Pode ser que daqui a 2, 3 meses eu nem lembro daquela postagem. Então, ficar até mesmo alimentando o seu próprio feed, né? É importante porque isso, por mais que a pessoa
só passe o olho, a informação está ali. Eu acho que a gente também tem que entender que é importante propagar informações e boas informações, né? Para não ficar... Até para poder conseguir desmistificar as pessoas que acabam dizendo que leite é fraco, que a criança toda hora no leite. A minha mãe mesmo falava isso. Meu Deus, não é possível, essa criança está morrendo de fome. Você tem que dar alguma coisa mais forte. Vou dar sei lá o que para essa criança, não é possível. E, na verdade, a menina só ganhava peso, só ganhava peso, só ganhava peso. E ela nem é uma bebê gorda. Então, assim, ganhava peso, mas porque ela estava crescendo. Então, se a gente não reforça isso nas redes sociais, as pessoas vão acabar esquecendo, até porque as idas, né, as clínicas, a terapia, etc., faz com que a gente perca um pouco esse contato visual das especialidades, digamos assim. Então, eu acredito que isso seja muito importante para a gente poder propagar para a sociedade a importância, nesse caso, até da atuação da fonoaudiologia nesse setor que alguém até comentou aí, que a gente deveria, digamos assim, alcançar um espaço ainda maior. Então, o fonoaudiólogo ele pode fazer um movimento para entrar ainda mais nessa área, exatamente. A Giane Morgado falando, divulgar as informações. Então, quanto mais a gente divulga as informações, mais a sociedade sabe que aquilo dali tem que seguir esse caminho e ele vai acionar o profissional correto e vai seguir orientações corretas. Então, sobre a questão da diferença do aleitamento materno e da amamentação. Isso, então. O aleitamento materno quando o bebê recebe o leite materno através do copinho, da mamadeira, do seio materno, ou até mesmo de sondas de alimentação, né? Então, o bebê recebe o leite materno de alguma forma. Copinho, mamadeira, sonda ou através do seio materno. A amamentação é quando o bebê realiza, de fato, a sucção em seio materno. Então, assim, a amamentação é a motriz, né? É o que provê o movimento para um excelente crescimento mesmo das estruturas craniofaciais, das estruturas dentoesqueletais, né? Então, assim, que são fundamentais para o desenvolvimento da mastigação, do aprimoramento da deglutição e até mesmo para a articulação dos sons da fala. Então, a gente pode inferir na fonoaudiologia, né, que uma amamentação efetiva ela é preditora de sucesso para uma introdução alimentar complementar, né? Então, se a gente começa também a pensar nos estudos, né, da vida intrauterina, a gente consegue observar que o bebê, ele já tem as suas primeiras experiências orais ainda na barriga da mãe. Então, por volta da 7ª ou 8ª semana de gestação, estudos apontam que as papilas gustativas já estão sendo desenvolvidas no bebê. E aí, isso na 7ª e 8ª semana de gestação, lá no iniciozinho. Quando ele chega na 9ª semana de gestação, a criança ele tem a abertura da cavidade oral, né? Ele até então pela membrana, e aí na 9ª semana ele consegue fazer essa abertura de cavidade oral, e aí ele tem... Repete, por favor. Então, agora, fala de novo. Na 9ª semana ele consegue fazer a abertura? Isso, ele consegue fazer a abertura da cavidade oral, e aí ele tem a primeira experiência oral, né, da vida dele. E aí, quando está por volta da 12ª semana de gestação, ele já começa a deglutir. E aí ele deglute o quê? Ele vai deglutir o líquido amniótico, aquele líquido que envolve o bebê dentro da barriga da mãe. Então, por volta do 2º trimestre da gestação, o bebê já é capaz de perceber diferenças de sabores. Existem estudos comprovando isso. Então, assim, a importância da gente também já realizar um trabalho no pré-natal, né? Orientando essa gestante quanto a uma alimentação saudável, quanto a uma alimentação variada. Porque essa criança já vai tendo a oportunidade de experimentar diversos sabores ainda intraútero, né? E aí, no 3º trimestre de gestação, o bebê consegue deglutir
1 litro, mais ou menos, de líquido amniótico, que é o que faz a regulagem, né, do líquido mesmo, né, líquido ou nem muito pouco líquido dentro da barriga. E aí, quando tem, por volta da 20ª semana, imagens de ultrassonografia já revelam que o bebê faz sucção, a sucção digital. Então, a criança já começa a se estimular, né, a fazer a estimulação de sucção não nutritiva, que vai começando esse treinamento. Só que essa sucção, ela só vai ser coordenada com a deglutição a partir da 34ª semana de gestação. E por que eu estou falando todos esses marcos de desenvolvimento intrauterino, né? Porque, por exemplo, se a gente tem um bebê prematuro, a gente tem que levar em consideração essas etapas do desenvolvimento intraútero. Então, por exemplo, eu trabalho em UTI neonatal. Aí vamos supor que eu chegue lá e encontre uma criança com 31 semanas de idade gestacional corrigida e tem um peso de 1,750 kg, 1,8 kg. Pelo peso, ele já tem competência de receber o leite materno via boca, via oral, que a gente fala, né? Já poderia ir ao peito da mãe para treinar a sucção. Mas, se a gente levar em consideração a idade gestacional da criança, ela tem 31 semanas de idade gestacional corrigida. Será que ele vai ter a habilidade, né? Ele vai coordenar a sucção com a deglutição? Então, ele não vai ter. Então, assim, a gente precisa conhecer esses marcos para não exigir do prematuro o que ele ainda não consegue fazer. Então, Por isso a assim... importância da atuação... Por isso a importância da atuação do fonoaudiólogo, porque eu lembro, assim, na minha época, antes da faculdade, de ouvir muito, não, teve que ir já para a mamadeira, porque eu era muito preguiçoso, ou muito não tem força, etc., quando, na verdade, faltava, né, um olhar específico para dizer, olha, o tempo, o estímulo, etc., porque às vezes as pessoas vão muito entre aspas, pela própria opinião, né, do que está vendo, sem esse entendimento que foi que você acabou de falar. Por que saber desse processo todo na vida intrauterina da criança? Porque é fundamental saber em que momento que ela que vai ocorrer o nascimento para ter essa atuação diferenciada. Exato. E aí a mãe vira pra gente e fala assim, mas o bebê já tá sugando, ele suga o dedinho, ele suga a sonda. Mas a gente já viu que ele suga, né? Desde a 20ª semana ele já está no treinamento da sucção não nutritiva. Mas ele vai coordenar com a deglutição? E se ele não coordena sucção, deglutição e respiração, o que vai acontecer? Qual é o risco que acontece? Dele engasgar, e aí ele pode broncoaspirar, e aí fazer uma pneumonia por broncoaspiração. E aí a gente não quer expor essa criança ao risco e fazer com que a evolução que ele estava tendo volte para trás e precise, de repente, de um suporte ventilatório, entendeu? Então, assim, a gente não precisa expor, não é porque ele já é um bebê grande, com peso, né, que a gente considera adequado para estímulo de sucção. A gente tem que levar em consideração tudo, né? E será que ele vai ter a força também que ele precisaria para extrair o leite da mama da mãe a ponto de se nutrir, né? Ele não vai ter essa força, por mais que ele tenha o peso, mas ele ainda está no treinamento, ele está no iniciozinho, né? Então, assim, é importante a gente levar em consideração esses marcos do desenvolvimento intrauterino também. E aí, se a gente pensa... Deixa eu te fazer uma pergunta, depois que você concluir essa parte que você está falando, me esclareceu o seguinte, o que é a Golden Hour, né, ou a hora de ouro, e se ela também acontece com prematuros, e se acontece, se tem limite de semana. Não, então. O que seria a Golden Hour? Era exatamente o que eu ia falar, né? Se a gente tem um bebê a termo, vamos pensar primeiro no bebê a termo, tá? Um bebê a termo é o que nasce no tempo correto, né? De 37, 42, 38 ou 42, dependendo dos autores, né? Se a gente tem um bebê que nasce no tempo correto, que não teve nenhuma intercorrência pré-natal ou perinatal, né? Não teve
nenhum comprometimento durante a gestação ou durante o momento do parto, não tem nenhuma comorbidade neurológica, ele está tudo bem, está tudo bom assim com ele, nasceu bem, ele está pronto para sugar. Então, se a gente apresenta ele ao seio materno, independente se for parto normal ou parto cesariano, ele vai sugar. Repete, Principalmente por favor, que deu uma picotada. Desculpa te interromper, mas deu uma picotada. Você fala sobre essa criança que nasce a termo com tudo certinho, né, no olhar das funções, se apresenta ele ao seio. Sim, sim. Então, se a gente pega esse bebê a termo, todo perfeitinho, tá pronto, ele tá pronto para sugar. E se a gente leva ele nessa golden hour, que seria a primeira hora de vida do bebê, é a hora de ouro, né, desse bebê, a sucção vai acontecer, independente se for um parto normal ou um parto cesariana. Então, assim, é importante nesse momento a gente criar parcerias com os pediatras de sala de parto, com os obstetras, mostrar para eles, né, a importância dessa primeira hora de vida do bebê. Se ele não tiver nenhuma intercorrência, nenhuma comorbidade, nenhuma alteração estrutural, não tem por que não levar esse bebê na primeira hora de vida ao seio materno. Essa golden hour só vai trazer benefícios para a saúde do bebê e vai garantir um desenvolvimento de amamentação com sucesso. Entendeu? Agora, se a gente pensar no prematuro, o prematuro depende, né? Porque se for um prematuro que tenha comorbidades, né, neurológicas ou respiratórias, a gente vai levar em consideração o APGA. Normalmente não vamos ter essa golden hour no prematuro. O que a gente pode fazer com o prematuro, porque normalmente acontece o quê? Se for um parto prematuro, né, já ciente, a criança sai direto do centro obstétrico e vai direto para a UTI neonatal. Então, não tem como a gente botar esse bebê ainda para fazer esse primeiro contato com o seio da mãe. Mas o que a gente pode fazer e o que a gente faz lá na UTI do Hospital Público de Macaé é a colostroterapia. Então, a mãe, né, ela ordenha o colostro e a gente apresenta para esse bebê mediante prescrição médica, tá? A gente não tem essa autonomia. A pediatra vai prescrever, né, inclusive volume, o intervalo e como será feita essa colostroterapia. Mas aí, somente nesses casos, tá? Entendi. Mas E aí, então, você já... Pode falar. Não, a Golden Hour para bebê a termo, sem intercorrência, sem comorbidade, ela é super possível. Aí eu já vou aproveitar, então, a questão de ter falado da maneira que vai ofertar a criança, já pegar ali a pista da função. Como é que fica a função, então, no uso do copo versus mamadeira? Ou chuquinha, às vezes, enfim. Me explica esse ambiente aí. Tá. Então, antes, eu posso falar antes, primeiro, dos desenvolvimentos das sucções? E aí depois eu Claro, posso falar, porque fica à aí a gente vontade. vê o desenvolvimento das estruturas também, tá? Orofaciais. E aí Perfeito. depois eu entro para o copo e para a mamadeira para vocês entenderem como que acontece esse desenvolvimento. Então, você vai falar dos marcos no desenvolvimento nesse processo alimentar, certo? É isso? Isso. Tá bom. Vou aproveitar só Tá? para pedir para as pessoas, então, apertarem o coração se estiverem contentes, estiverem gostando desse momento que a gente está passando aqui na troca sobre esse tema e também indicar com um aviãozinho clicando ali, você pode mandar para algum outro colega profissional ou algum outro familiar de parente ou o seu mesmo para poder saber um pouco dessas informações, tá? Então, por favor, Luciana, fala para a gente sobre os marcos no desenvolvimento do processo alimentar. Isso. Então, se a gente pensar, né, nos marcos do pico de desenvolvimento, o que a gente tem, os picos de desenvolvimento no processo alimentar? A gente tem essa experiência intraoral, e aí a experiência intrauterina, que eu quis dizer, né? A gente tem a experiência intrauterina, e aí tem a vida fora da barriga da mãe, né? Que aí é uma outra experiência que essa criança vai ter.
Depois disso, ela vai ter a passagem da sucção reflexa para a sucção voluntária, da sucção voluntária para a introdução alimentar complementar. E aí a gente vai ter a introdução dos amassados, a introdução dos sólidos fundíveis e a introdução da alimentação da família propriamente dita. Então, vamos pensar nessa primeira passagem, que é da vida intrauterina para a vida fora da barriga da mãe, né? Quando a criança nasce, pensa, ela estava lá dentro de um ambiente super tranquilo, quentinho, aconchegante, com movimentos tranquilos da mãe, aquele ruidinho tranquilo. De repente ela sai. É um boom de informação sensorial que essa criança recebe. Então, são informações visuais, informações auditivas, informações táteis, né? A temperatura aqui fora é muito mais fria do que dentro da barriga. E informações proprioceptivas, balança de um lado, balança do outro, e sacode a criança, e põe a criança de barriga para cima, levanta as pernas para trocar a fralda. Então, assim, é muita informação que essa criança recebe. Então, assim, a gente tem que pensar que esse primeiro momento, essas primeiras semanas, esse primeiro mês, é um período de adaptação do bebê e adaptação da mãe também. Por mais que a mãe já tenha alguns filhos, a amamentação, o pós-parto nunca será igual ao outro. Então, é a adaptação dos dois. E aí a gente tem a sucção que é reflexa, né? Quando o bebê nasce, ele tem o reflexo. Ele já está treinando desde lá na vida intrauterina a sucção não nutritiva. Só que aí o que acontece? Nem tudo são flores nesse primeiro momento. Nem todo mundo vai conseguir um encaixe perfeito de primeira. Acontece? Sim, existem casos e casos, mas nem todo mundo consegue esse encaixe perfeito de primeira. E aí, eu falei, a amamentação é de todos, é dever de todo o profissional de saúde promover, incentivar, orientar. Agora, as alterações de sucção, por exemplo, as alterações mesmo desse encaixe, o fonoaudiólogo vai contribuir e muito. Ótimo, você chegou num tema para mim que eu até estava olhando já aqui a sequência, que é importante justamente do fonoaudiólogo nessa identificação de alterações estruturais ou funcionais no período da amamentação. E é curioso por quê? Que eu passei por essa experiência aí. Eu sou fono, não vou ter problema nenhum. O que aconteceu? A fono teve problema, só que não é da área da fono aqui. Então eu vou falar para vocês que eu passei assim uns dias de quase que loucura e eu estava tão desnorteada por conta da dor, do desconforto dessa adaptação toda, que acaba, se a gente não se informa antes, fica complicado. Acabei cedendo uma orientação ou outra, que foi uma orientação super errada, e quem salvou a minha vida foi até a fono Rai Cruz, que veio aqui em casa, fez toda a avaliação, a entrevista, eram coisas tão simples. Eram coisas tão simples, e muitas vezes, assim, lógico que não são todos os casos, assim, mas foi uma experiência que eu passei no lugar de paciente que foi muito boa, que foi algo assim, eu falei, meu Deus, mas é só isso, então por que não, né, realmente ter essa atuação mais marcante do fonoaudiólogo, porque muitas vezes, como você falou, no pré-natal a gente segue uma orientação da importância da mãe se cuidar e quais cuidados ter no pré-natal e o que a mãe vai enfrentar no pós-natal. Eu passei, compartilhar um pouquinho com vocês, a experiência de buscar um parto o mais humanizado possível, etc. Então eu fui muito por esse caminho. Chegou um momento que eu falei, gente, e a amamentação? Porque pode vir a ser um problema e pode vir a resultar em mamadeira, ponto final. Não que isso seja um problema, mas assim, não precisando, não tendo, enfim. Aí vou deixar depois para você explicar, mas eu queria só compartilhar com vocês, porque eu vivenciei isso, e aí a Rai Cruz ela veio como fonoaudióloga aqui para a paciente, digamos assim, e foi fundamental. Ela fez a avaliação, o teste da linguinha, e enfim, depois dali foi tudo muito mais fácil realmente. Eu acho que talvez, se eu não tivesse tido essas orientações, eu não sei se eu ia ter força, né, para dar continuidade, apesar de assim, amar a amamentação e super estimular, inclusive, para amigas que dizem que vai optar pela mamadeira, enfim.
Sim, eu falo que santo de casa não faz milagre, né? Eu trabalho com aleitamento há 15 anos, minha filha mais velha tem 9 anos, então eu tinha 6 anos de experiência na época, e eu passei por problemas também na amamentação, né? Meu mamilo ficou fissurado, e foi horroroso também. Eu precisei de uma ajuda de uma amiga minha, a Daniele Cardoso, fonoaudióloga aqui de Macaé, que precisou me lembrar, né, do que eu poderia estar ajustando para que a pega fosse mais adequada. Então, Deixa eu assim, aproveitar a pega aí. Alguém falou assim: como orientar a mãe, que aí tem a ver com anatomia do mamilo, etc. Como orientar uma mãe com o mamilo invertido? sim, então, assim, na verdade, eu digo que cada mãe foi feita para o seu bebê, tá? Então, se a gente trabalhar, na verdade, a gente tem que fazer a avaliação, né? Tanto do mamilo da mãe, quanto das estruturas orofaciais do bebê. Então, por exemplo, se a mãe tem esse mamilo invertido e a criança tem o frênulo lingual encurtado, não vai acontecer esse encontro, entende? Não vai, eles não vão conseguir se encaixar, ele não vai conseguir fazer com que extraia o leite. Então, assim, a gente precisa estar, de fato, atenta a todas essas alterações. E aí a gente pode orientar, no caso do bebê, a gente pode orientar, se for esse exemplo, né? Encaminhar para um profissional, né, um odontopediatra, para fazer, de repente, a liberação do frênulo lingual e tentar fazer com que essa mãe não apresente a mamadeira. Porque se a mãe apresenta um bico para esse bebê, o bico vai até lá atrás. Se for um mamilo plano, um mamilo invertido, essa criança precisa de estímulo aqui, na região anterior da cavidade oral. Então, se apresentar uma mamadeira, vai estar estimulando a parte mais posterior da cavidade oral. Então, não vai dar muito certo, concorda? Uhum. Então, assim, é o que eu sempre falo, cada mãe foi feita para o seu bebê. Ah, mas o meu mamilo é muito difícil. Calma, ele vai se adaptar ao seu mamilo. Ele É, vai se adaptar. a gente está falando isso é porque a Beta Corte ela comentou que ela teve um bebê prematuro e que sempre usou mamadeira e nunca abandonou o seio por conta disso. A questão é, a gente não tem como adivinhar qual bebê não vem a ter dificuldade com relação a isso. Então, eu queria só que Então, você falasse um pouquinho, porque realmente, às vezes, nem toda criança vai ter todos os problemas que a gente vê no livro. Às vezes a criança não surpreende, porque foi como você falou, cada um é cada um. E só para reforçar, foi a Ângela Amorim que fez a pergunta anterior, tá? ok. É, a questão do bebê prematuro é uma questão delicada, porque assim envolve a instituição. Então, por exemplo, aqui no nosso hospital, a gente não tem, por exemplo, o alojamento para a mãe do prematuro. Então, chegou um determinado momento, a mãe recebe alta hospitalar e vai embora para casa. E aí, diariamente, ela vem visitar esse bebê. Só que, com a pandemia do Covid-19, essas visitas também ficaram um pouco restritas. Antes, elas podiam ficar o dia inteiro no hospital, acompanhando seu bebê. Fazia a refeição no refeitório, retornava para a unidade. Hoje em dia, já não pode mais, porque se ela ficar circulando no ambiente, o nosso hospital é um hospital geral. Então, tem as enfermarias Covid, tem os funcionários Covid. Né? Então, assim, não dá para ela ficar circulando na unidade. Então, ficou um pouco mais restrita a visita dessa mãe na UTI. E aí, o que acontece? A criança está lá, está pronta, tem o peso adequado, tem a idade gestacional corrigida adequada, só que a mãe não está disponível ali para a gente naquele momento. Então, assim, a gente precisa estimular a sucção, a gente precisa estimular a sucção nutritiva, ou seja, com alimento para aquela criança, para que ela vá embora para casa também, para que ela tenha alta hospitalar. Então, assim, são situações e situações. Tem casos que a gente vai orientar, mas se a gente pensar que se a criança não for exposta à mamadeira,
o desenvolvimento das estruturas vai acontecer de uma forma mais harmônica. Óbvio que tem crianças que foram expostas à mamadeira e não tiveram complicação nem com introdução alimentar, não tiveram alteração para fala, por exemplo. Mas a gente tem que alertar que isso pode ser que aconteça também. E aí, voltando, né, para os marcos do desenvolvimento, que eu acho que é lindo isso, porque é o desenvolvimento mesmo dessa estrutura, né, da estrutura dento-esqueletal, da estrutura crânio-facial, da formação dos engramas neuromotores, né? Então, assim, se a gente pensa na sucção reflexa, é o primeiro período, né, de vida fora da barriga da mãe, ele está fora desse universo, né, de barriga, então ele tem que começar a suprir as suas necessidades. E a sucção, né, no seio materno vai fazer com que ele treine esse movimento de sucção, que ele aprimore a coordenação sucção, respiração e deglutição, e ele vai ganhando força muscular, né? Então ele vai fortalecendo a musculatura orofacial. E esse primeiro período, que é a sucção reflexa, ele vai treinar. Para quê? São como os exercícios da mioterapia, né? Exercício associado à função, para formar engramas neuromusculares. Então, assim, é uma coisa que eu fico encantada com isso. E o que eu quero, então, né, que esse bebê aprenda nesse primeiro momento, do período de sucção reflexa, é o movimento correto para que ele repita corretamente os exercícios formando esse engrama. Porque aí, quando ele passa para a sucção, que já é voluntária, né, ele já vai ter ganhado força, ele já percebeu como que é o movimento, a bochecha dele tem essa tonicidade, ela consegue extrair, né, o leite no volume, ela consegue conter o leite dentro da cavidade oral, ela consegue controlar mesmo o volume, e ela consegue fazer a movimentação de ejeção para deglutição. Então, assim, durante esses 6 meses que a criança está em aleitamento materno exclusivo, além de garantir todos os nutrientes que vai ser importante para a saúde, né, da criança, ele vai estar treinando a musculatura orofacial. E aí, assim, se a gente pensa, né, na língua, por exemplo, se a língua estiver numa posição adequada, né, em repouso, por exemplo, ela tem que estar acoplada ao palato duro, que é o céu da boca, né? Então, se a língua em repouso, ela está acoplada lá em cima, o que isso vai fazer? Vai garantir um desenvolvimento harmônico da estrutura, tanto da maxila como da mandíbula, né? E aí, a mandíbula, ela vai crescer para baixo, para frente, vai aumentar esse espaço intraoral. E aí a língua vai ter um espaço maior para movimentação também, né? E aí, assim, a criança continua em treinamento, né? Só que é mais controlado. A criança tem um controle, a criança tem o domínio da situação. Então, sabe aquela criança que está amamentando, né? Está mamando a mãe, e aí a gente está conversando com a mãe, ele olha para a mãe, para mim, por exemplo, e volta e mama mais um pouquinho. Olha para mim e volta e mama. Olha para a mãe e sorri, volta a sugar. Então é isso, ele domina a situação. E aí o que pode acontecer? Ele está nesse teste, nesses erros e acertos também. E aí, de repente, ele puxa um volume que ele não dá conta. O que acontece? Escape posterior precoce, ele vai engasgar. E aí ele fala, opa, eu acho que eu peguei um volume demais. Eu não dei conta desse volume. Então, é ele que controla tudo. Então, eu vou diminuir um pouco a força, porque eu preciso de um volume menor para eu poder dar conta, né, da deglutição, para eu não engasgar. Mas aí, o engasgo, né, é importante também para o bebê, porque aí vai dando informações sensoriais, né, de proteção para aquele bebê. E ele vai entendendo, opa,
engasguei, eu não posso ir muito além disso. Eu tenho que diminuir um pouquinho. Da mesma forma, se estiver saindo pouquinho leite, não adianta ele ficar com uma sucção fraquinha. Ele precisa extrair com mais força para poder garantir um volume suficiente. Então, ele controla essa situação, né? Então, assim, são milhares de engramas acontecendo ao mesmo tempo, engramas neuromusculares acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, isso é incrível, é incrível. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta sobre o papel da família e do pai, né, nesse momento da amamentação. Porque às vezes a gente fica muito focado peito bebê. Às vezes é um pouco isso. Mas assim, é um ser humano, ali é a mãe, que tem todas as suas demandas também, e aí tem um bebê, tem uma relação, mas tem também que estar ao redor da mãe. Então, qual o papel da família e do pai? Essa pergunta foi do Pablo Drumer. Sim, sim. Na verdade, é essencial, né? É, o pai, no meu caso, ele até ficou na sala de parto comigo, mas assim, não são, eu acho que por conta do Covid, nem todos os hospitais está sendo possível isso no momento, mas a participação do pai é essencial. No apoio mesmo, né? Estar do lado, às vezes, só de pegar um copo d'água para você, de botar a criança para arrotar, isso para mim foi maravilhoso. Então, assim, você se sente apoiada até dentro de casa, e não só o papel do pai, do marido, do cônjuge, né? Da mãe, da avó, da sogra, da Da tia. sogra. Eu acho que é a rede de apoio, ela tem que estar muito presente. Só que o que acontece? Estamos num período de pandemia. Então, nem todo mundo vai ter a rede de apoio que eu tive alguns anos Uhum. atrás, infelizmente. Né? Então, assim, o marido vai estar do nosso lado. Né? Quem tem o marido, o companheiro, vai estar nos ajudando. Então, assim, é importante o marido estar ajudando a esposa, o companheiro, né? Ajudando a puérpera. Porque, assim, é um momento que eu falei, principalmente o primeiro mês, de muita adaptação. A criança chora, a gente não sabe por que está chorando. A criança mama o tempo inteiro porque está nesse treinamento e a mulher fica cansada. Então, se tiver o pai para segurar pelo menos a criança e deixar a mãe dormir, isso também é muito importante. E eu vi uma pergunta eu acho que da Alessandra, sobre o Sobre Covid. Então, mães com Covid, com a Covid-19. Qual a orientação? Sim, então. A gente não suspende o aleitamento materno, mesmo se a mulher estiver com o Covid-19. A gente vai orientá-la a se prevenir no sentido de lavar as mãos, né, de se preparar para a amamentação. Então, antes de pegar o bebê, lavar bem as mãos, usar a máscara. E, obviamente, se ela tiver se sentindo bem também, né? Uhum. Porque se ela sentir, por exemplo, se ela tiver com febre, com muita dor no corpo, que a gente sabe que a pessoa que está com o Covid, às vezes se sente muito prostrada, Fica né? debilitada. Exatamente. Então, assim, dependendo da situação, ela não vai conseguir fazer um aleitamento materno livre demanda. E aí, qual é a orientação? A orientação é ordenhar esse leite materno e o marido, o avô, quem tiver, né, dentro de casa, vai oferecer esse leite no copinho, que vai ser um horário ou outro, e deixa a puérpera descansar, ou a mãe descansar, para ela poder. Porque o seguinte, a amamentação, ela suga até a mãe, né? Ela suga a energia da mãe. Então, se a mãe já está debilitada, né? Ela vai ter um bebê ainda sugando toda a sua energia, não vai funcionar. Ela não vai querer amamentar por muito E tempo. ela também não Então, vai conseguir repousar, né? não Porque vai, precisa realmente do descanso para poder se recuperar. Então, assim, lamento pais que estiverem ouvindo, mas vai sobrar bastante para vocês, porque fica com uma rede de apoio limitada
E foi como você falou, que pegaram o neném para rotar, para botar para dormir, para ficar com ele, para ninar, para a mulher poder tomar um banho sossegada, para conseguir tirar um cochilo sem ficar com a criança ali, né, direto, e ainda mais na situação da mulher que estiver com a Covid, para que ela possa ficar bem puxada. Então, assim, a mãe não precisa suspender a amamentação, ela pode continuar ofertando o leite, só que daí ela ordenha para que outra pessoa venha ofertar a essa criança por meio do copinho. Então, eu acho, passou pela minha cabeça o fato de suspender temporariamente, enfim. Tem algum caso que o aleitamento materno ou a amamentação, né, nesse sentido, ele venha a ser suspenso? Sim, sim. Mães soropositivas, a gente contraindica a amamentação, Uhum. tá? Entendi. Então, tem casos, sim, que a gente contraindica a amamentação. E aí, nesses casos, boa pergunta também, Gisele. Nesses casos que a amamentação é contraindicada, a gente acaba indicando a mamadeira, tá? Por quê? Por que não um copinho, né? Porque a criança precisa sugar. A criança precisa treinar a sucção, né? Então, assim, já que ela não vai ser privada, né, de ir ao seio da mãe para treinar essa sucção, para treinar toda a estrutura orofacial, pelo menos, porque assim, a criança precisa sugar, né? Então a gente dá esse acalento para ela, né? Então a gente orienta a mamadeira nesses Então, o casos. copinho não é na situação como nesse caso. A mãe não, a mãe vai estar ali impedida de amamentar. Então, o copinho não é numa situação ter acesso ao peito. Então, nesse caso, vai suprir a mamadeira vai suprir essa demanda. Então, o copinho são para momentos específicos e tempo limitado, certo? Sim, sim, sim. Então, por exemplo, vamos supor, temos um bebê a termo, mas que teve alguma complicação e precisou ficar internado na UTI. Mas ele é a termo, né? Só que, vamos pensar na minha situação aqui. A mãe não consegue ficar o dia inteiro, ela não consegue vir, às vezes, nem todos os dias, porque ela mora em outro município e ela não tem um carro para trazê-la todos os dias. Então, assim, essa criança ela não pode ser privada do estímulo de sucção. A gente vai incentivar, sim, o aleitamento materno. Então, todas as vezes que a mãe estiver presente na unidade, a gente vai estimular o aleitamento materno. A gente vai fazer o contato do bebê em seio materno, vai estimular a ordenha dessa mãe para deixar leite para os próximos horários, os horários que ela não estiver presente. Mas, nesses casos, a gente não vai oferecer o copinho para essa criança. Por quê? O copinho, primeiro que ele não faz esse selamento labial. Para a gente ter uma deglutição eficiente, a gente precisa de pressão intraoral e precisa de selamento labial. O copinho, a criança não faz esse selamento. E aí, se ele não faz o selamento, ele não consegue fazer pressão intraoral. E aí, a gente não tem esse vácuo para estimular a sucção. E aí, tem todo um desarranjo. A biomecânica do sucção não acontece no copinho. O copinho, a gente só orienta para essas situações especiais. A criança está com a sucção eficiente, em seio materno exclusivo, livre demanda, mas a mãe tem uma consulta médica para ir. Em tempos de Covid, ela não vai levar o bebê, não vai expor esse bebê na rua. Então, o bebê vai ficar em casa, com o pai, com a avó, com um cuidador, tá? E aí ela vai ordenhar o leite. Enquanto ela estiver na rua, se o bebê, né, precisar do leite, chorar com fome, esse leite vai ser oferecido pelo copinho. Então, Perfeito. são casos especiais, né? O copinho só mesmo para criança que tenha a sucção efetiva. Uma pergunta da Giovana Frade. Nos casos onde a mãe é impossibilitada de amamentar, há algum prejuízo à mãe? O fato da suspensão da amamentação? Assim, nesses casos especiais em que a mãe não pode amamentar, né? A gente orienta o enfaixamento mamário, porque se a gente não enfaixar, se o obstetra não prescrever uma medicação, ela vai sim desenvolver um engurgitamento mamário e pode desenvolver até uma mastite. Isso. Entendi. E aí, nesses casos,
só para terminar esse caso, né? Nesses casos a gente nem ordenha, muito menos compressa, Para não porque estimular. exatamente vai estar estimulando essa produção. A gente está indo já para os finais, está vendo como é que passa rápido quando a gente se diverte? Ainda mais É que a gente mesmo? fala de algo que a gente ama, vive, adora, etc, né? Não sei se você viu, mas a gente colocou lá nos stories do Crefono 1 a participação especial da minha Cecília, que no final Ah, ela já estava aqui. Ela está numa fase que ela está indo assim de pouquinho em pouquinho. Olhou para mim, ela já pensa no mamar. E aí sim. tem lá o convite dela para nossa live de hoje. Aí eu aproveito que a gente já está finalizando para falar para vocês que estão assistindo, encaminharem com o aviãozinho para as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar com as informações que foram riquíssimas aqui. Então, para você ver que cada um na sua área, com a sua competência, o seu know-how, não é verdade? E que não é uma informação como, por exemplo, copinho, a mamadeira, morte é mamadeira. Não, gente. Cada caso é um caso. Somos indivíduos, a gente precisa realmente de um profissional competente, especializado, para avaliar as individualidades. Isso é super importante. Não sei se você chegou a finalizar a ideia dos pré-requisitos para o desenvolvimento motor oral na introdução alimentar. Então, eu vou te dar 5 minutos para você falar sobre esse tópico, tá? Como a gente começou com 3 ou 4 minutinhos, então em 5 minutinhos você fala sobre esse tópico. E se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui embaixo que eu vou dar uma olhada. E o bacana é que vai ficar salvo no IGTV, tá? Eu vou tentar falar rapidinho, porque eu acho também incrível essa parte, né? Porque quando a criança chega no 6º mês de idade, o que acontece com ela? Ela já treinou 6 meses, né? No seio materno. A criança já consegue sentar. Então, ela tem o controle cervical, ela tem o controle postural, ela tem a laringe dela estabilizada já, né? Ela tem as mãos livres, então ela leva as mãos à boca. Ela está sentada com as mãos livres, né? Ela não precisa mais do apoio. Então ela leva as mãos à boca. Ela leva brinquedos, mordedores à boca. E, assim, os mordedores, por exemplo, né, têm as texturas diferenciadas. Então, assim, esses são pré-requisitos, né, para a introdução alimentar, né? E não sei se vai dar tempo, mas, assim, o estranhamento, né, dessa passagem da alimentação, que era exclusiva leite materno, né, ou leite de fórmula, mas era uma única consistência, né? Essa transição para a introdução do alimento vai acontecer o estranhamento. Isso é natural, porque o leite é líquido e o alimento ele tem uma consistência diferente, sabor diferente, temperatura diferente, uma forma dentro da boca, né? Então, a criança vai fazer careta, vai empurrar, vai cuspir, vai chorar, mas isso é super natural. Mas a gente precisa investir, incentivar. E aqui a gente consegue observar a diferença de quem recebe o leite de fórmula e o leite materno exclusivo. Porque o leite de fórmula, ele tem um sabor único, ele é padronizado. Então, assim, a tendência é que essa criança apresente mais dificuldade mesmo na aceitação, né, da alimentação complementar. Em contrapartida, a criança que que recebe somente leite materno, da mesma forma que a alimentação da mãe influencia o líquido amniótico, vai influenciar também o sabor do leite materno. Então, a criança está sendo exposta, né? Está tendo a oportunidade de experimentar uma variedade de sabores durante a amamentação. E aí o processo de introdução alimentar vai ser um pouco mais facilitado nesses casos. Nossa, fantástico. Deixa eu fazer uma pergunta particular. Na hora que faz a iniciação da introdução alimentar, tem uma hora certa para ofertar o mamar? Do tipo, é melhor dar antes, é melhor dar depois? Não, Ou criança comeu a banana aqui, abriu a boca para mamar, tudo é liberado? tudo liberado, porque a gente tem que entender que nesse primeiro, né, nessa primeira passagem, a alimentação é complementar, entendeu? Então, ela continua em aleitamento materno,
mas ela não precisa ter todos os nutrientes no alimento, porque o leite ainda vai passar alguns nutrientes para ela, entendeu? Então, assim, é complementar. Se ela quiser mamar o tempo todo, não tem problema, mas, assim, é importante a gente estar também atenta aos sinais de prontidão da criança, que são esses, né? Ela conseguir sentar, ela conseguir ter essa estabilidade, ela conseguir levar as coisinhas na boca, tanto alimento quanto objetos da boca, ela ter interesse na alimentação, né, da família, querer pegar o biscoitinho da irmã, querer pegar a comida da mamãe ou do papai. Isso são sinais de prontidão. E quais os riscos para a criança que é exposta à introdução alimentar sem ter esses sinais? Ela, às vezes, ela não vai conseguir se nutrir adequadamente. Ela pode vir a ter um quadro de recusa alimentar, de seletividade alimentar, porque aí a mãe vai estar forçando uma barra. A criança não vai ter também habilidade mesmo, motora, oral, para poder, de repente, amassar aquele sólidozinho fundível, né, uma batatinha. Ela não vai ter essa habilidade, entendeu? Então vai ser um pouco mais trabalhoso também, mesmo que ela esteja em aleitamento materno. Sim, sim, a mastigação é completamente difícil para a criança, né? É um processo que ela vai aprendendo com o passar do tempo e com a exposição, né? Então, assim, a gente precisa da maturidade neurológica, das vivências diárias, né? Das exposições, para que ela consiga fazer essa introdução alimentar mais perfeita, né? Mais harmoniosa. Maravilhoso. Quem aí quer levar a Luciana Velasco para casa, levanta a mão. Luciana, muito obrigada. Nosso tempo está acabando. Eu estou só de olho aqui no relógio para o Instagram não cortar a gente. Quero te agradecer muito em nome do Crefono 1, tá? O seu aceite. Deu tempo para tudo. Aqui estão falando que deu tempo para tudo, que tinha muita informação. E eu deixo agora esses últimos momentos para você fazer suas últimas considerações e a gente dá um tchau para todo mundo. Eu quero agradecer imensamente a presença de todo mundo que estava aqui. Vi muita gente querida, muitas pessoas maravilhosas que trabalham comigo, amigas de faculdade, amigas pessoais, familiares. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer novamente ao convite e dizer assim que a amamentação, ela tem, a amamentação não, a alimentação de uma forma geral, ela tem que ser prazerosa, tanto para a mãe quanto para o bebê, e principalmente para a criança. Se tiver alguma coisa errada, se a mãe estiver sentindo dor, se a mãe estiver sentindo dor, um desconforto, se a criança estiver chorando muito, se não estiver ganhando peso adequado, que chamem uma ajuda profissional, né? Então, assim, conscientizar os pediatras, né? Porque os pediatras são os médicos de referência, né? Nesses primeiros 6 meses, né? Caso eles observem alguma alteração, encaminhar para um profissional competente, com experiência, para orientar esse binômio. Perfeito. Muito obrigada, Luciana. A todos e a todas, muito obrigada por essa participação em mais uma live no nosso Agosto Dourado, falando sobre amamentação. Para todos, até a próxima. E só para reforçar, muito obrigada à nossa presidente da Comissão de Divulgação, Alessandra Matoso. Tchau, Luciana. Obrigada. Tchau a todos. Tchau, beijo.